Hoje, terça-feira, dia 11 de março. E aí a gente vai ver um pé na bunda. Tamires vai embora, né? Porque tá na cara que é a Tamires que vai embora. E aí a gente vai ver toda uma reconfiguração desse jogo de novo. Aliás, né? O que eu sempre falei pra vocês é que Graciane sabe muito bem que ela é a próxima. Hoje de manhã, inclusive, antes lá da atividade do patrocinador, essa foi uma das coisas que a Graciane disse. Que ela sabe que o mais óbvio é que depois que a Tamires saia, caso a Tamires seja eliminada hoje, vamos aí usar os termos que a Graciane mesmo disse, a próxima a ir pro paredão vai ser ela. E aí, é o que eu falo pra vocês. Graciane sabe que ela tá numa situação também complicada nesse jogo. O grande porém é que Graciane, ela tem um jogo interno que é aquele estilo VTube. É um jogo bom, é um jogo que funciona, é um jogo que faz as pessoas, de uma certa forma, não lembrarem dela. Mas que mulher mentirosa, hein? Oh, meu Deus, é falsidade, é tanta coisa. Outro destaque aí da madrugada. Vazou o áudio lá da produção. Lembra que eu te falei na live que tava todo cheio de problemas? Então, vazou o áudio lá pra dentro da casa, lá de dentro da casa lá pro jardim. Eles ouviram o Tadeu reclamando, eles ouviram o Tadeu rindo do que estava acontecendo. Então, eles desconfiam que o pipocômetro, na verdade, são algumas pessoas ali que estão julgando na hora o que é que eles fazem. Inclusive, a Renata e a Eva compartilharam da mesma teoria da Vitória. Além disso, né, Tamires voltou a falar mal da Vitória, voltou a botar todas as cargas contra a Vitória, voltou a culpar a Vitória, voltou a chamar a Vitória de sonsa, voltou a fazer um monte de coisa ali, né? Vamos ser sinceros, gente, desculpa aí quem gosta da moça, mas já deu, né? Já deu, não dá mais, tá hiper cansativo a gente ter que falar de novo desta moça, é hiper cansativo a gente ter que falar desta moça desse jeito, não dá mais, gente, tá hiper cansativo. Mas antes da gente falar desse conteúdo, né? Que também não foi lá muita coisa, vamos ser sinceros. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as enquetes aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no Votalhada pra gente ver como é que estão os números de hoje. Sério, gente, não tem muito que eu possa falar com relação a esses números, tá? Porque de fato é muito, mas muito claro que quem vai ser eliminada aí vai ser a Tamires. E inclusive a Tamires está ali mantendo a mesma média dela e a Aline também, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nas médias, tá? A Tamires está com 64,71, a Aline vem com 27,83 e o Vinícius com 7,46, tá? A gente já tá vendo aí que a Tamires vai ser eliminada, tá? Nos sites, a diferença da Tamires para a Aline já aumentou também, porque tem vários sites que estavam bastante semelhantes a essa distância, mas a distância aí da Tamires para a Aline já cresceu mais de 30%. Inclusive até no Splash Wall, né? Aí, nos canais do YouTube, a mesmíssima coisa. Todos estão colocando aí a Tamires com 63,96%. Agora, nas redes sociais já aumentou também. Tem rede social colocando aí 79%, 80%. Tem rede social colocando aí 60%, mas na média continua no 65%, tá? E só nessas outras redes menores aí que isso diminuiu, que ela tá com uma média de 60% e 80%. No geral, ela está com 64% e 71%. Gente, eu acho que é muitíssimo difícil que Tamires escape desse paredão. Muitíssimo difícil que ela volte desse paredão. No final das contas, ela própria reclamou que ela sentiu que ela perdeu o jogo.
Ela falou isso hoje de manhã. Depois ela disse aí que lamentava muito ter confiado nas pessoas erradas. Mas vamos ser sinceros que foi ela própria quem quis cair nisso, porque ninguém forçou a Thamires a ficar ali do lado daquelas pessoas. Ninguém forçou Thamires a querer ficar aliada de Vitória Graciane. Ninguém forçou ela a nada. Ela quis ficar do lado do Matheus. Ela quis ficar do lado daquelas pessoas. Ela está pagando a consequência de tudo que ela fez nesse jogo. E desculpa aí quem acha que ela vai render alguma coisa. Thamires não vai render mais nada. Thamires já deu o que tinha que dar e já arrastou consigo a Graciane também, porque Graciane não vai render mais nada. Graciane vai cair no paredão e vai ser eliminada do mesmo jeito, para só aí começar de fato o jogo de verdade, que é um grupo contra o outro, e aí a gente vê a coisa se degladiando. Graciane só tá ali também numa colônia de férias, embora ela tenha criticado os outros, né? Graciane não se enxerga. Mas vamos lá comentar aí algumas coisas interessantes, tá? No pós-Sincerão. Uma dessas coisas interessantes aí do pós-Sincerão foi o Diego ter ido conversar ali com o João Pedro. Aí o Diego foi lá, pediu desculpas, disse assim pro João Pedro que ele está aprendendo a fazer esse jogo, que ele tá aprendendo ainda e tal. Perguntou se ele tinha ido bem. Diego, por favor, né? Você tá se fazendo. Não precisa se fazer não, porque a gente já sabe quem é você. Mas aí ele disse assim, né? Quis saber dessas coisas. Aí o João disse assim, que ou você aprende rápido, aprende que você tem que aprender rápido nesse jogo, porque eu tenho mais pessoas para apontar aqui, eu tenho mais pessoas para falar, eu tenho mais pessoas que estão me causando problemas aqui, eu quero apontar essas pessoas, eu queria ter apontado essas pessoas hoje, mas preferi apontar você. Só um detalhe aí, tá? O João, ele não é obrigado a apontar o Diego sempre que ele quiser. Ele pode apontar qualquer pessoa no tempo que ele quiser. Ele tem ranço da Aline, tem ranço de outras pessoas, ele pode apontar qualquer pessoa. Acho assim, em parte ele está certo por ter falado o que ele falou pro Diego, porque sim, gente, querendo ou não, é chatíssimo o que o Diego faz. É chatíssimo. A gente vê o Diego toda hora ali se fazendo de besta. Mas no geral, o João podia ter apontado a Aline do jeito que ele queria ter apontado. Ninguém obrigou o João a apontar aí o Diego. E aí, mesmo assim, o Diego disse assim, que ele ia melhorar. Diego, assim, eu gosto até do Diego e tal, já falei que eu gosto dele, mas o meu grande problema com o Diego vai continuar sendo a mesmíssima coisa. Tá chato, cara? Tá chato. Para aí de querer ficar querendo agradar todo mundo. Você não é obrigado a agradar ninguém. Você precisa conquistar o público aqui fora. Para de ficar querendo agradar, para de ficar querendo se fazer ali. Deixa a coisa ser natural, deixa a coisa acontecer naturalmente. Mas ainda assim, gente, foi chato, tá? Agora, ontem eu tinha feito até uma enquete aqui com vocês sobre a Graciane e a Vitória. Uma das coisas que eu fiz aí nessa enquete foi justamente por causa desta conversa aqui, tá? Eu sei que eu falei relacionado também ao que aconteceu no Sincerão. Só que quando eu entrei ao vivo com vocês, essa conversa já tinha acontecido. Qual é esta conversa aí que eu tô me referindo? A Graciane não poupou críticas pra Vitória, tá? Durante o Sincerão. E aí ela foi depois ali questionar a decisão da Vitória de votar na Thamires pra proteger o Diego. A Graciane disse assim que a Vitória poderia ter evitado esse voto, já que a Thamires sempre se mostrou ali a favor de juntar votos ali no grupo, que ela sempre se mostrou também contra a Camila quando o assunto era a Vitória. E aí a Vitória disse que ela realmente não tinha como saber se as pessoas lá do outro quarto iam votar ou não iam votar no Diego, que ela ali tinha que proteger um aliado dela, uma pessoa que a acolheu. Aí
Teve um outro momento ali que a Graciane jogou na cara da Vitória. Isso aí eu tenho como dizer que a Graciane tá errada. A história lá do que aconteceu naquela prova do líder, que a própria Vitória tirou o Diego da prova. Por mais que a Vitória tenha usado aí a desculpa de eu fiz ali sem pensar. Nesse caso, eu continuo afirmando, eu acredito piamente que sim, a Vitória sabia o que ela estava fazendo, a Vitória sabia exatamente para o que ela queria e ela tirou o Diego da prova de forma consciente. Mas eu não vou também dar toda a razão para Graciane, porque aí seria também brincar com a inteligência de vocês. Graciane também foi bastante maldosa em vários e vários momentos, tá? Não dá pra dizer que ela não foi. Aí a Graciane só disse assim que a Vitória é inteligente, é estratégica, mas que ela ali continua querendo agradar todo mundo ao mesmo tempo e que isso pode ser um tiro pela culatra. Aí a Vitória defendeu, disse ali que ela estava tomando decisões difíceis para ela conseguir sobreviver nesse jogo. Ela reconheceu que a Tamires pode não entender as escolhas dela, mas ela reforçou que a prioridade dela é se manter na competição, é continuar no jogo, tá? E não tem nada, absolutamente nada de errado em pensar em si mesmo. Porque essa conversa que a Graciane teve com a Vitória, ela levou isso depois lá para Tamires como a pior de todas as coisas, como se a Vitória tivesse cometido o maior dos crimes. O maior dos crimes da Vitória foi justamente pensar em si mesma. Porque ela fica colocando ali como se ela não pudesse pensar em si mesma. Como se ela não pudesse pensar nas coisas que ela tem. Como se ela não pudesse pensar ali numa das coisas que estão acontecendo com ela. Sério, foi muito, mas muito chato isso, tá? Outro momento da noite foi esse embate da Vilma versus a Joselma, tá? Porque a tensão entre as duas continuou quando a dona Joselma entrou ali na cozinha depois do Sincerão. A dona Vilma não escondeu a raiva dela, a dona Vilma não escondeu que ela não gostou de nenhuma das atitudes da Delma e disse que a Delma era morde e assopra. Disse ainda que a Delma não era confiável. E aí, a dona Joselma, gente, a dona Delma tentou ali de todas as formas explicar as razões dela. Aí a dona Vilma fala, né, que nem ela não tinha motivo para indicar ela lá. Aí a dona Delma se enrola toda na resposta. Aí teve até um momento aí que a Vilma fala: cara, você não tinha motivo pra partir pra cima de mim, tu não tinha motivo nenhum pra me apontar. E aí a dona Delma não sabe se explicar, porque a dona Delma de fato não tinha o que se explicar ali com relação ao que ela apontou da dona Vilma. A dona Delma, gente, gostando ou não gostando dela, o grande problema da dona Delma é a total falta de entendimento do que tá acontecendo ali. Por que ela apontou ali a dona Vilma se a dona Vilma de fato não fez absolutamente nada pra ela? Ficou feio pra dona Delma, tá? Ficou feio. A dona Delma tentou se explicar, só que a dona Vilma ali não quis ouvir o que ela tinha pra dizer, tá? A dona Vilma não quis saber ali nada da dona Delma. A única coisa ali que ficou claro não vai rolar uma reaproximação. Dona Vilma não quer mais saber de falar com a dona Delma. E ficou ali por isso mesmo, tá? Enquanto isso, lá no quarto, anos 50, todo mundo ali começou a partir para cima da Aline, tá? Vamos lá entender isso. Todos ali estavam dizendo que a Aline precisa se controlar um pouquinho mais. Porque a Aline ali precisa sair em algumas coisas, precisa se sair de algumas coisas. Porque a Aline ali, ela acaba criando problemas para si só por causa do jeito dela e tal. E aí ela foi uma das protagonistas da noite. Não tem como a gente negar que de fato a Aline foi. Porque as coisas foram muito centradas nela também. E só que
a Aline foi alvo de críticas dos próprios aliados, porque ela não sabe ouvir, porque ela acaba se intrometendo nas escolhas dos outros, ela acaba se intrometendo nas falas dos outros, tá? Durante o Sincerão, a Eva foi uma das que apontou essa incoerência da Aline, dizendo ali que a Aline exige um posicionamento dos outros, mas não aceitam quando as coisas não são do agrado dela. Só que aí, lá no quarto, a própria Vitória falou a mesma coisa. No jeitinho, mas falou. Vinícius falou a mesma coisa. A Aline até reconheceu que ela precisa se controlar e precisa dar mais espaço para os outros falarem e tal. Ela admitiu que muitas vezes ela se exalta e ela não consegue refletir sobre o que os colegas estão falando. E que ela disse que mesmo assim ela estava rebatendo as acusações de hipocrisia, especialmente com relação a Renata. Inclusive foi uma das coisas que ela falou ali para Vitória, que ela ficou bastante chateada com o que havia sido apontado ali pela Renata. Uma outra coisa também que foi interessante ali foi justamente a Eva conversar com a Daniele sobre a mudança de quarto que a Daniele resolveu tomar ali na semana passada. E aí ela disse ali que só achou estranho o fato da Daniele ter voltado para o quarto anos 50. E que ela que só queria apontar isso, que ela achou uma atitude estranha por parte da Daniele. Só que o que me incomodou não foi a Eva ter feito isso, foi a Daniele não ter respondido. Não ter respondido à altura. É sério, ela tá muito apática e até mais do que o Diego. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser, assim, sinceros com o que a gente tá vendo. A Daniele simplesmente poderia ter dito, mas você também mudou de quarto. Você também saiu lá de baixo e foi lá pro quarto de cima, pro quarto fantástico. Porque você agora está me cobrando alguma atitude? A Daniele não faz isso. A Daniele fica muito parada na dela. Isso realmente me incomoda. É sério, me incomoda demais. E aí, lá no quarto, lá no AP do líder, né? No quarto do líder, acho que esse termo AP do líder não pegou. Tinha que deixar mesmo o quarto do líder. Lá no quarto do líder, que o Mike acionou um card para ouvir. Aí ele ouviu a conversa do pessoal do anos 50, que estavam ali falando da dona Vilma com relação à dona Delma e tal. Não falou em nada demais, não foi aquela coisa, nossa, meu Deus do céu, estão falando mal da dona Vilma, mas também não foi nada demais ali, tá? Só falaram ali que a dona Vilma e a dona Delma tiveram esse embate. Aí a dona Delma tentou passar a visão dela do que tinha acontecido ali. Só que eu juro pra vocês, nem eu entendi. Sério mesmo, não entendi uma palavra do que a dona Delma falou. Mas falaram disso, tá? Enquanto isso, lá no quarto Nordeste, o Diego tava ali tendo uma crise de ansiedade, como ele sempre tem e tal. Aí a Daniele foi lá conversar com ele. Aí ele até falou pra Daniele que ela não precisava se preocupar, que ele não ia ficar como ele ficou na última crise de ansiedade que ele teve, que ele não ia ficar parado, sem fazer nada e tal, enfim. O grande problema foi, vamos combinar o seguinte, Diego se travou. Não tem outra resposta para isso. Ele se travou mesmo. Mas uma das coisas que o Diego disse ali é que o que ele saiu do quarto anos 50 para dormir no quarto Nordeste era o clima que estava no quarto anos 50, tá? Ele simplesmente ali não queria ficar naquele clima todo do quarto anos 50. Ele não queria ficar naquele clima todo de lá com a Aline. Ele não citou o nome da Aline, tá? Mas todo mundo ali entendeu. Inclusive o Guilherme disse ali que ele precisava conversar com a Aline no jeitinho. Que ele precisava apontar que a Aline precisava se controlar mais. Que ele tinha que falar essas coisas pra Aline ali. Aí o Diego também fala a mesma coisa, que eles precisavam conversar ali, porque a Aline às vezes tem um jeito muito explosivo, e isso pode ser ruim pra ela. Então todos eles já foram ali, né, com o intuito de tentar conversar com a Aline. E aí lá no quarto fantástico, a Renata continuou ali falando sobre as posições da Aline junto com a Eva. E antes dela falar da posição dela, uma das coisas que ela falou foi justamente que a Aline não deixa ninguém falar,
que a Aline se intromete. A Eva disse ali que a Aline simplesmente queria falar por cima dela, não deixava ela falar, não deixava ela raciocinar, porque ela falava uma coisa atrás da outra. Até um dos gêmeos falou ali que a Aline não cala a boca, que a Aline fala toda hora, que a Aline ali atrapalha todo mundo. E de fato, a Aline tem esse defeito. Mas isso eu acredito que seja da personalidade dela, não acredito que seja algo tão ruim assim, tá? E ali no quarto ano 50, voltando pra lá, porque ficou um ping-back toda hora, de um quarto para outro, né? Uma das coisas que o Vinícius falou foi justamente que a Aline precisa se controlar mais, que a Aline precisa aprender a ouvir os outros, a medir as palavras dela. E aí a Aline falou ali do que tinha acontecido com relação a Renata, com o que tinha acontecido com relação a todos os embates que ela teve ali no Sincerão, tá? O Guilherme falou ali também, no jeitinho dele, que a Aline precisa ouvir um pouquinho mais e tal. Só que a Aline, gente, ela nunca vai admitir as coisas porque ela nunca admitiu nada. A Aline nunca foi de admitir nada, tá? Nunca. Enquanto isso, lá no Quarto Fantástico, a Renata reclamava ali que ela estava assim bastante revoltada com a Aline, que ela ficou revoltadíssima depois da Aline afirmar que as pessoas merecem segundas chances, mas ela, Renata, estava excluída dessa possibilidade. Durante o Sincerão, por exemplo, foi isso que a Aline falou. E agora a Renata estava dizendo assim que a Aline foi incoerente e que a Aline criava bloqueios seletivos. A Renata destacou, por exemplo, que o que a Aline critica nos outros por não se posicionar, ela mesma parece fazer. Disse aí a Renata também que para ela a Aline também vive numa colônia de férias, brincando de esconde-esconde durante a madrugada e evitando conflitos diretos ao longo dos dias, preferindo deixar tudo ali pro Sincerão, tá? E aí, em vários e vários momentos, elas chamaram a Aline de hipócrita. A própria Renata disse assim, ela disse que quer dar chance para todo mundo, mas ela não quer dar chance para mim também? É a mais pura hipocrisia. Gente, é hipocrisia. Todo mundo é hipócrita nesse programa em algum nível. Mesmo quem acha que não é, é. A Aline também é. Ela não vai deixar de ser hipócrita nesse programa não, tá? Enquanto isso, lá fora, lá embaixo, a Aline rebatia as críticas ali, afirmando que ela vai questionar quantas vezes ela achar necessário as pessoas. Disse ela ali que ela faz isso para conhecer os adversários dela. Disse ela que não tem medo de se posicionar, mesmo que isso gere desconforto, tá? Aí teve um outro momento ali que ela falou ali da Tamires, que a Tamires chamou ela para conversar, beleza, vou conversar com a Tamires. Outra coisa foi a Tamires chamá-la de sonsa, que ela não gostou nada disso. Aí o Guilherme vai lá e tenta de todas as formas convencer a Aline a tomar um pouquinho mais de cuidado. E aí é que o Mike ouve a conversa da Aline falando sobre a Renata, dela ficar ali incomodada com o que a Renata estava cobrando dela. Essa foi a conversa que de fato o Mike ouviu, que foi interessante, né? O Mike usou 2 créditos ontem só para ouvir as conversas do quarto ano e 50, tá? E aí ele ouviu essa conversa toda, viu a Aline ali falando dos embates que ela teve no Sincerão. Depois ele próprio foi levar isso lá para baixo. Ele próprio levou essa conversa. Primeiro ele conversou com a Renata, aí a Renata expôs para ele a mesma coisa que ela já tinha exposto lá em cima, porque a Aline não deixa a gente falar, porque a Aline não deixa a gente ter o nosso posicionamento, a Aline cobra posicionamento dos outros, mas não se posiciona e tal. Eles levaram toda essa crítica ali. Aí eles também criticaram o Diego, tá? O Mike começou a dizer, por exemplo, que o Diego ali tem várias atitudes contraditórias, porque o Diego foi beijar a mão da Dona Vilma, depois votou nela. Aí ele chamou o Diego de falso durante o Sincerão. E aí teve vários críticas ali para todos eles. E aí, né, uma das coisas que o Mike também falou foi com relação a Aline.
Ele disse, por exemplo, que a Aline é um tipo de pessoa que ele não quer perto dele, porque ele não gosta desse tipo de atitude, tá? Ele não gosta ali desse tipo de atitude, que ele não gosta desse tipo da forma como ela age e tal, que ele não gosta do jeito que ela é grossa. Não falou com essas palavras, mas ele disse assim, ele não gosta da forma como a Aline se relaciona dentro da casa. Ele acha que a Aline acaba sendo bem forçada às vezes. E aí, em vários e vários momentos ali e tal, todo mundo repetindo a mesma coisa tal. Até que teve esse outro momento aí da Aline, que tava lá a Aline e o Guilherme. Aí o Guilherme aconselhou a Aline e disse ali que 90% das discussões ela não consegue escutar, que ela precisa dar mais espaços para os outros falarem, mesmo que sejam incoerências. Aí a Aline disse ali com relação a Renata, por exemplo, que ela escuta tudo, só que é muita hipocrisia, e ela não conseguia dar chance para as outras pessoas quando ela ouvia hipocrisia. Aí ela disse ali quantas vezes a Vitória e os outros me interromperam durante o Sincerão e tal. Aí depois todos eles ficaram falando aí que a Aline tinha que ouvir mais e tal. A Aline reconheceu que ela precisa controlar mais o ímpeto dela. Só que ela disse que não vai deixar de defender os posicionamentos dela quando ela achar e quando ela quiser fazer isso. Ela disse ali que os outros precisam ser questionados, porque é assim que ela conhece os adversários dela. Ela não tem medo de se indispor com ninguém, mesmo que isso gere atritos dentro da casa, tá? Aí depois teve lá esse momento aí em que a Vitória estava sentada ali. Teve um momento que as meninas, tanto a Renata quanto o pessoal lá do anos 50, do Fantástico, se sentou ali e eles estavam comentando aí sobre o Sincerão. Aí eles falaram que vazou o áudio ali, que eles conseguiram ouvir o Tadeu rindo, que parecia que tinha outras pessoas ali. Eles não falaram dentro da casa, mas que havia outras pessoas assistindo e julgando se eles estavam pipocando ou não. A Vitória, inclusive, jogou a teoria dela. É provável que sim, tinha ex-BBBs assistindo e fazendo o julgamento. O Guilherme disse que para ele era o público que estava fazendo isso. As meninas ali, acho que foi a Eva, falou a mesma coisa, que ela achava que era o público. Só que a Vitória disse, essa é uma edição importante, é uma edição especial, comemorativa. Então é bem provável que sim, sejam participantes, especialistas em BBB, pessoas que já passaram por aqui. Pelo menos a Vitória teve uma leitura do que era o Sincerão e acabou adivinhando, junto com eles ali nessa conversa, a verdadeira dinâmica do Sincerão, que é justamente essa. A dinâmica do Sincerão é esta, não tem o que a gente possa discutir. É esta mesma, tá? E aí, de novo lá, a Renata continuava. Gente, essas conversas eram paralelas, tá? Aí a Renata disse ali que a Aline é cara de pau, que a Aline ficava falando em verdades sobre ela e que ela própria acredita no que ela diz. E aí a Renata disse que ela não vê a Aline como favorita para ganhar o prêmio, que ela não vê a Renata, a Aline ali favorita para ganhar o que quer que fosse ali dentro, porque a Aline é muito explosiva e tal. Gente, foi só a mesma coisa, reclamando da Aline o tempo todo. E aí a Tamires se juntou ali. Inicialmente também para falar da Aline, que ela gostava da Aline, mas não queria se indispor com a Aline e tal, e que ela usou como estratégia lá o Sincerão e tal. Depois ela foi falar da Vitória. A mesmíssima coisa de sempre. Gente, é a mesma coisa. Inclusive a Graciane se juntou ali. Primeiro eles estavam falando da Vitória. A Graciane chegou a dizer ali que até o cachorro dela conseguiria entender aquela dinâmica lá do desodorante. E que a Vitória fez de propósito.
que a Vitória ali fez aquilo porque ela quis, sim, que ela quis tirar o Diego, e que a justificativa dela de ter votado na Thamires não era uma justificativa boa. Aí a Renata até falou assim, que ela, na visão dela, a Vitória votou na Thamires não porque ela queria proteger o Diego, mas porque ela tinha motivos para votar na Thamires. Ela estava chateada com a Thamires, ela queria revidar na Thamires e revidou. Ainda assim, a Thamires disse ali que a Vitória usa a justificativa de não raciocinar em momentos decisivos. E aí ela disse que estava estressadíssima com a Vitória, que a Vitória deixa ela estressada. Aí depois começaram a falar do Vinícius. Aí começaram a falar da relação do Vinícius com a Aline. Disseram ali que o Vinícius é uma planta, que o Vinícius não entrega nada, que o Vinícius não faz absolutamente nada ali dentro do programa, mas que ele vai ficando por causa do comportamento dele, de tentar controlar a Aline, de conciliar a Aline e tal. Gente, sério, foi a mesmíssima coisa ali. Sempre a mesmíssima coisa. Agora, uma das coisas que a gente pode falar ali é que a Thamires disse ali que a casa não acolheu a Camila da mesma forma que acolheu a Vitória após a treta das duas. A Thamires, ela sempre quer colocar a situação como sendo ali uma escolha de quem vai acolher ou quem não vai acolher. Em primeiro momento, gente, quem foi que causou a briga das duas foi justamente a Camila. Por que a casa e por que as pessoas acolheriam a pessoa que justamente causou o problema na outra? A Thamires não se enxerga. A Thamires, ela simplesmente fica ali repetindo a mesmíssima coisa. A Thamires, ela não enxerga que o problema ali não é... Porque a Thamires sempre quer colocar a pauta racial no meio, tá? Sempre. Ela tá ali a todo tempo colocando, ai, por causa disso, por causa daquilo, a casa não me acolheu. Não, não foi por isso que a casa não acolheu a Camila. A casa não acolheu a Camila porque a Camila foi quem causou a confusão. Inclusive, a própria Renata jogou isso ali na cara da Thamires, que foi bastante impactante para quem estava assistindo do lado de fora, a briga delas. Aí a Thamires disse ali, a Vitória votou em mim para se validar no grupo, porque eu estava, e não porque ela estava chateada comigo. Só que aí o Mike começou a lhe dizer que não acha, na visão dele não era isso, e que de fato a Vitória tinha motivos. E aí ele responde ali que a casa não acolheu a Camila como acolheu a Vitória. Aí ele disse assim, para fazer uma média, que ele não conseguia ser assim com as pessoas aqui fora e tal. E aí ele disse ali que ele errou bastante no ter chamado o Vinícius no primeiro tema do Sincerão, reconhecendo que ele podia ter aproveitado melhor o tempo dele no ao vivo, ele não quis aproveitar e tal. Sério, gente, eles ficaram a noite toda ali falando, tá? A noite toda falando mal ali da Vitória e da Aline, mas muito mais da Vitória do que da Aline. Aí o Diego, antes de dormir, uma outra coisa que o Diego falou foi que às vezes a forma como a Aline fala, a forma como a Aline se posiciona, acaba gerando um certo problema nele, acaba ativando um certo gatilho nele, tá? Mas aí, voltando, a Thamires começou a falar mal da Vitória, começou a dizer que a Vitória é isso, que a Vitória nunca assume nada do que ela faz, que a Vitória quer sempre puxar a coisa pra ela, porque a Vitória é isso, porque a Vitória é aquilo. Só faltou culpar a Vitória por todos os problemas da vida dela antes de entrar no programa. Sério, só faltou fazer isso, tá? Porque a culpa de tudo que tava passando ali era da Vitória. Ela só faltou dizer isso. Mas ela assim, vocês percebem que a Thamires, ela passou uma semana e meia, desde a eliminação da irmã dela, um pouquinho antes da eliminação da irmã dela, até agora na eliminação dela, passou ali a semana toda querendo ali puxar a Vitória de volta pro lado dela. Como a Vitória não aceitou mais e não aceitou ser manipulada mais, o que é que agora ela tá fazendo? Queimando a Vitória, tentando ali e deixando passar para fora o verdadeiro eu dela.
Porque esta é a Tamires, gente. A Tamires nunca gostou da Vitória. A Tamires nunca teve nada a ver com a Vitória. A Tamires sempre teve ranço da Vitória, junto com a irmã dela. Apesar dela dizer que gosta da Vitória, no fundo ela nunca gostou da Vitória. Tá? Ela nunca gostou da Vitória, ela sempre ali foi esse jeitão ali, ela sempre ficou ali enchendo o saco quando era ali com a Vitória, tá? Gente, sempre foi a mesmíssima coisa, tá? Sempre foi a mesmíssima coisa. Não mudou, não vai mudar, vai continuar sendo a mesmíssima coisa sempre. Vai ser assim até o final, tá? A Graciane falou ali que ela não conseguia acreditar nas coisas da Vitória, porque até o cachorro dela saberia aquela dinâmica, porque a Vitória não assume nada do que ela faz, porque é isso que deixa ela incomodada e tal. A mesmíssima coisa, gente. É chato de eu ter que repetir a mesma coisa, né? Mas vocês sabem, o elenco ali é isso mesmo. É um elenco que não entrega nada. É um elenco ali que não entrega e que não traz nada pra gente. É um elenco ali que não vai mudar absolutamente nada aí do que a gente já viu nesse programa, tá? Sério, gente. Muito, mas muito chato eu ter que falar a mesmíssima coisa pra vocês, as mesmíssimas críticas ali da Aline. Ai, porque a Aline não deixa a gente falar, porque a Aline isso, porque a Aline aquilo. E a Daniele tava lá ouvindo, né? Aí hoje de manhã, tá? Hoje de manhã, a Tamires disse que ela não conseguiu dormir nada. Ela disse ali que o voto da Vitória tava ali toda hora na cabeça dela, que o voto da Vitória tava ali muito grande na cabeça dela, que isso ficou pipocando a noite toda, que ela dormiu muito pouco, porque se ela soubesse como a situação era, ela teria votado no Diego e na Daniele. Ela teria votado ali no Diego, na Daniele e tal, que ela não ia ali continuar poupando os dois por causa da ansiedade dele e tal, que ela não ia fazer isso. Se ela soubesse dessa possibilidade de voto da Vitória nela, ela teria votado mesmo no Diego e tal. Prometeu que se voltar hoje do paredão não vai mais poupar ninguém, que agora ela vai botar pra fuder, porque agora ela é a toda fodona do jogo e tal. Aí ela lamentou que ela confiou nas pessoas erradas. Sério, ela lamentou que confiou nas pessoas erradas, sendo que as pessoas erradas que ela confiou foram justamente a irmã dela. A irmã dela que começou a falar isso. Uma outra coisa que ela falou de madrugada e repetiu de manhã é que todo mundo falava mal da Vitória pelas costas, mas ninguém falava na frente da Vitória. Ninguém na casa falava mal da Vitória. Quem falava mal da Vitória pelas costas era ela mesma. Só que ela nunca teve a coragem de assumir isso pra Vitória. Nunca. E a Vitória só vai descobrir isso quando ela sair do programa. Aí ela vai descobrir quem de fato é a menina, a Tamires, quem é ali as coisas, tá? Quem são as irmãs. Aí depois a Graciane disse ali que caso a Tamires seja eliminada mesmo, tá? Já vai ficar claro que ela vai ser a próxima. Já vai ficar claro que ela vai ser eliminada de cara também e tal. E aí teve também outro momento ali, que foi a Eva contando pra Renata a teoria ali dos ex-BBBs assistindo, que o pipocômetro na verdade era alguém avaliando, assistindo eles e tomando as decisões. E aí que a Vitória tinha dito que era alguém que entendia de BBB e tal. Aí a Renata disse que isso fazia total sentido, porque era impossível eles ter uma reação do público ser tão rápida assim. Aí depois, voltando lá pro quarto Nordeste, a Tamires soltou as cargas ali, disse que o Diego se faz, que ela não vai poupar o Diego de nada, que ela vai criticar o Diego também, que se ela voltar ela vai botar pra fuder em cima do Diego, porque o Diego isso, o Diego aquilo e tal. Me parece muito mais, sabe o que me parece? Que a Tamires está com ciúme, sim, pelo fato do Diego ter ocupado esse papel para a Vitória, que era dela, que era da Tamires. Me parece assim, sabe aquele ciúme de ex-namorado? Me parece isso. A Tamires, ela tá agindo como se ela tivesse um relacionamento com a Vitória. Inclusive, foi algo que a Vitória falou hoje.
Parece que eu me separei da Tamires. Parece que eu estava casada com ela e me separei dela. É sério, ela falou isso. Então a Tamires, quando ela fala desse jeito, quando ela coloca as coisas desse jeito, fica assim. A gente fica até pensando aqui, meu Deus, que exagero, tal. Só porque a Vitória ali tava ali buscando outras pessoas, tá? E aí a Tamires disse ali que a Vitória parou de pensar nos outros. Que a Vitória agora só queria pensar nela mesma. Como se isso fosse o maior dos crimes. A Graciane é a mesma coisa. Como se isso fosse o maior dos crimes. A Tamires estava incomodada ali. Ela conversou com a Graciane. Disse ali que ficou feio para a Vitória ter votado nela. Porque ela tinha defendido a Vitória. Mas quando foi que a Tamires defendeu a Vitória nesse jogo, gente? Quando foi que a Tamires defendeu a Vitória? Em nenhum momento a Tamires defendeu a Vitória, né? E aí a Tamires disse que antes a Vitória se preocupava com o grupo, que antes a Vitória pensava neles e que agora a Vitória age de forma individualista, egoísta, disse ela. Aqui não dá para ficar se fazendo. Ela parou de pensar nos outros e passou a pensar só nela. Meu Deus, que crime a Vitória cometeu de pensar em si mesma, de pensar nela num jogo que tá valendo 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Meu Deus, que crime capital é esse que vocês têm que condenar a Vitória por algo que ela fez o correto? Quer dizer, a Graciane pode pensar em si mesma, a Tamires pode pensar em si mesma, mas a Vitória não pode? É tipo assim, não é questão nem de defender a Vitória aqui, é questão da gente pegar aí o argumento delas e jogar na cara delas mesmas. É sério, é ridículo isso. Quer dizer que a menina não pode mais pensar em si mesma, que a menina não pode mais pensar no jogo dela, porque ela priorizou pessoas que nunca priorizaram ela de fato, que inclusive queriam colocar ela e o Matheus no mesmo paredão, e agora tá fingindo que isso não aconteceu. Aí as duas começaram a dizer ali que a Vitória não tem transparência nas decisões delas, inclusive no voto que assim, mudou todo o discurso, que agora a pessoa que colocou ela no paredão foi justamente a Vitória. Disse ali, todas as 3 vezes que ela teve atitudes, ela não pensou na gente. Lá no quarto votando, na prova votando no Mike, agora votando em mim. Quando são decisivos, ela nunca raciocina e isso me estressa, porque ela não assume nada. Sério, gente. Sério mesmo, tá? Eu me canso de ouvir a Tamires, eu me canso de ouvir a falta de, assim, mínima coerência no que ela faz e no que ela diz. Assim, não condiz, não casa. Ela faz uma coisa e fala outra. É assim, isso dá um certo ranço dela. Isso aumenta muito mais o ranço dela. Aí a Graciane foi lá depois do raio-x, sentou ali, disse que queria conversar com a dona Vilma. Disse que a dona Vilma foi maravilhosa. Disse ali que a dona Vilma era um exemplo, que a dona Vilma não fingiu quando a dona Vilma abraçou ela, porque ela sentiu que era de verdade. Aí a dona Vilma começou a chorar, disse que ela não foi ali pra fingir nada pra ninguém, que ela tá sendo verdadeira o tempo todo, que ela não é falsa com ninguém. Aí a Graciane disse ali que sabe que a dona Vilma está sendo verdadeira, ela sabe que a dona Vilma tá ali entregando de verdade. Aí a dona Vilma se emocionou. Aí a dona Vilma ali disse que ficou chateada com a dona Delma por causa da atitude da dona Delma de chamar ela pro Sincerão sem ter razão. Aí ela começou a ficar emocionada. Ela disse que quando ela conversou com o filho dela sobre ir pro BBB, o filho dela, não o Diogo, tá? Ela falou do outro filho, do irmão do Diogo. Ai, porque a senhora tem que ser a senhora mesma, porque a senhora tem que mostrar a sua essência e tal. Aí a Graciane diz lá, olha, pegou na mãozinha. Graciane tem um jogo ali dentro desse BBB que é assim, interno é muito bom, mas externo é muito falso. Agora eu acho que todo mundo sabe porque o casamento dela com o Belo não deu certo, né? Porque os dois viviam em mentiras e falsidades o tempo inteiro. E aí ela olha pra dona Vilma. Aí a dona Vilma começa a chorar.
Aí a dona Vilma ali começa a dizer que ela nunca foi lá pra ficar agradando ninguém. Aí a Graciane vai e abraça ela. Sério, gente! Seríssimo, tá? Seríssimo! Muita, mas muita disfarçatez. Daí depois elas não entendem porque que o público não gosta delas, né? Aí, em outro momento, de novo, antes da ação do patrocinador que teve hoje à tarde, foi a Tamires criticando a Aline, dizendo ali que não foi a Aline em si, mas ela criticou o Vinícius. Ela disse assim que o Vinícius poda muito a Aline, que o Vinícius tenta controlar demais a Aline. Aí a Graciane falou assim que se o Vinícius saísse hoje, todos eles iam descobrir quem de fato é a Aline, porque a Aline, sem o controle do Vinícius, se soltaria muito mais. Aí ela aproveitou e chamou o Mike de planta. Ela disse, tá? Ela disse que o Mike não tá fazendo muita coisa importante lá dentro. Sério, é uma disfarçatez e falsidade, porque ela tava lambendo o Mike de madrugada, né? Lambendo o Mike de madrugada e agora, só porque tá aí pra sair, chamou o Mike de planta. Sério, assim, de um ranço que me dá dela, sério mesmo, gente. Dá um certo ranço dessa menina, porque ela não se ouve e não se enxerga. E aí as duas disseram que elas não conseguiam mais ficar perto da Aline. Aí a Graciane disse ali que ela concordava com a Tamires, que a Vitória era falsa. Disse aí que ela mesma disse que ela nunca foi próxima da Vitória, que ela nunca conversou mesmo com a Vitória em nenhum lugar, e que depois ali as duas sempre foram muito mais distantes, e que foi só depois da briga que ela procurou a Vitória para conversar, para a Vitória tentar se acertar ali com a Camila e tal. E aí ela disse que foi só assim também que ela se aproximou da Tamires, porque as duas nunca tinham sido próximas e tal. Graciane, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, Graciane, não mente. Vocês, assim, vivem numa realidade, vivem numa coisa paralela. Sério, tá todo mundo ali vendo o que vocês estão fazendo, mulher. Presta atenção aí. Aí as duas continuaram criticando a Vitória o tempo todo, dizendo que a Vitória não assume as ações dela dentro do jogo, porque a Vitória nunca assume nada. Aí a Tamires disse que ela é inteligente, que quem é que não ia entender o que aconteceu ali naquela dinâmica lá do desodorante. Aí a Graciane falou, até uma criança de 3 anos iria entender. E ficaram nisso aí, gente. Aí depois falaram lá do Diego, que o Diego se faz. Aí a Graciane, que disse assim que ninguém tinha votado no Diego no domingo. Sério, o Diego teve 2 votos ali. Como é que ninguém votou no Diego, Graciane? E você sabe que votaram no Diego, tá? Você sabe. Deixa de ser mentirosa. Porque contaram isso pra você, tá? Aí depois, no meio disso tudo, gente, foi só mais do mesmo, tá? Teve uma ação do patrocinador ali, a Bia do Brás entrou ali, aí rolou a tal da ação do patrocinador. Aí de tarde, o que foi que aconteceu ali? De novo, a Vitória falando ali que parece que ela e a Tamires estavam num relacionamento e se separaram. Não sei se isso vai entrar na edição, tá? Mas a Vitória falou isso. E aí, em outro momento ali, falaram do queridômetro. A dona Delma ficou bastante chateada com o queridômetro. Aí a Aline disse ali que as meninas, a Aline a Aline já, a Eva e a Renata são muito acomodadas, que elas não entregam nada nesse jogo. E aí a Aline disse ali que ela recebeu 13 corações, e que a Surucucu, que é o nome que ela se referiu agora, a Renata, recebeu 13 coraçõezinhos, tá? E aí, no meio disso tudo, a Vitória no final disse ali que ela estava decepcionada mesmo com as atitudes da Tamires. E que ela ficou decepcionada assim com o que aconteceu no programa e que, obviamente, né, seu Fifi revelou tudo pra ela. Gente, foi só isso, tá? Eu ainda consegui tirar um leite de pedra de 49 minutos pra vocês, tá?
Hoje, depois da eliminação da Tamires, a gente tá de volta aqui pra gente comentar aí, que não vai ser surpresa nenhuma, né? Porque até lá dentro da casa, todos eles já sabem que a Tamires vai ser eliminada. Acredito que até a própria sabe disso, né? Mas daqui a pouco a gente tá de volta pra comentar aí, pra comentar as reações e tal, o que que vai rolar na edição de hoje, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.